Nós estamos numa série de mensagens fantásticas, 3 pilares para uma vida abundância. 2018 é o ano da abundância na sua vida, é o ano da abundância na nossa igreja, amém? E Deus está construindo pilares nas nossas vidas, fortalecendo pilares, e são 3 pilares. Na primeira semana e na segunda semana nós falamos sobre o primeiro pilar. Nós edificamos o primeiro pilar. O primeiro pilar é justamente conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Nós entendemos, a Bíblia diz, se o homem tiver que se gloriar em alguma coisa, ele deve se gloriar nesse fato de que ele conhece a Deus. E para você conhecer a Deus, para que esse primeiro pilar seja edificado na sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus vai edificar esse pilar poderoso na sua vida, amém? E quando você se aprofunda nisso, é impressionante, é muito lindo o que Deus faz. Aleluia, amém, glória. Dê uma salva de palmas para esses meninos preciosos, aleluia. Nós aprendemos também na semana passada que nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, e você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, aleluia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber quem nós somos em Cristo Jesus. Diga, coloca a mão no coração comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Você concorda nisso? Em nome de Jesus. Hoje é a terceira mensagem dessa série, e hoje nós vamos começar a edificar o segundo pilar. Primeiro pilar, conhecer a Deus e a sua palavra, amém? Onde eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Hoje nós vamos trabalhar nesse segundo pilar, e na semana que vem no terceiro pilar. O segundo pilar é uma vida de oração. Nós podemos falar sobre oração de diversas maneiras, mas eu senti do Espírito Santo sobre nós falarmos de um personagem bíblico que teve muito sucesso na sua vida, alguém que realmente foi muito bem sucedido na sua vida. Eu gostaria de falar sobre alguém que realmente vai nos ajudar a edificar esse pilar. Nós vamos falar sobre Daniel. Daniel é um homem nas Escrituras que foi muito bem sucedido. Pense numa pessoa que teve sucesso na sua vida. Tudo que Daniel fazia, ele era bem sucedido, porque Deus lhe abençoava. E qual era o segredo de Daniel? A sua vida de oração. A sua vida de oração trazia uma comunhão tão intensa com Deus. Isso é muito precioso. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Você conhece essa história na Bíblia, onde o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Sabe quantos anos Daniel tinha? Aproximadamente 15 anos. Quantos aqui tem 15 ou 16 anos? Olha só essa turma, cheia, são verdadeiros Daniéis, amém? Aleluia. Imagine um jovem, um adolescente, 15, 16 anos. 15 ou 16 anos sendo levado para uma nação estranha, deixando a sua terra, deixando a sua família e sendo levado para a Babilônia, para um governo opressor, para uma terra onde não conhecia. Ele serviu no palácio babilônico por aproximadamente 70 anos. Serviu a 4 imperadores. O primeiro dele foi Nabucodonosor. Ele era babilônico. Depois serviu a Belsazar, que também era babilônico. Se você olhar no capítulo 9, você vai ver que ele serviu também a Dário, que era medo, e também a Ciro, que era um rei persa, no capítulo 10. Ele foi um profeta. Ele estava no cativeiro, num ambiente de escravidão com seu povo, mas esse ambiente não foi limitador para que ele não cumprisse o seu chamado, para que ele não exercesse o seu papel. Ele foi profeta dentro do cativeiro. Dentro do cativeiro. E tem mais. Além de ser um profeta, ele teve um ministério político. Algumas pessoas vivem tão angustiadas e tão desesperançadas quando olham o cenário político da nossa nação.
Mas existe uma esperança para o Brasil. Existem homens e mulheres de Deus que, como Daniel, podem fazer diferença na política da nossa nação, amém? Um político super bem sucedido, íntegro, por causa da presença de Deus. E o relacionamento com Deus foi o segredo. A sua vida de oração. Daniel, nós vamos ver isso, era um homem que tirava muito tempo. Ele tinha uma vida. Oração era um estilo de vida para Daniel. A primeira coisa que Daniel nos ensina é que sua vida de oração mantém sua verdadeira identidade. Você pode declarar isso comigo? Na primeira pessoa, diga: a minha vida de oração mantém a minha verdadeira identidade. É muito forte isso. Como é que Satanás procura prejudicar muitos cristãos? É da seguinte forma. Antes de eu falar, eu quero abrir um parêntese. Eu quero dar boas-vindas para todos que estão conosco pela primeira vez aqui na Igreja da Paz. Quem está conosco aqui pela primeira vez? Bem, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Seja muito, muito bem-vindo. Eu quero dar boas-vindas para você que nos assiste pela internet. Tem uma multidão no Facebook e também no YouTube que estão conosco. Nós amamos você. Receba o abraço cearense dessa igreja. Bem, voltando aqui, como é que Satanás prejudica muitos cristãos? Procura prejudicar muitos cristãos. É justamente mexendo, roubando a identidade desse cristão. Ele quer que você se considere uma pessoa derrotada. Ele quer tirar a sua identidade de vitória em Cristo Jesus e quer que você se sinta derrotado, sem valor, rejeitável, um miserável, alguém que não tem jeito, que não vale para nada. Mas essa não é a sua identidade. A Bíblia deixa bem claro que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se você olhar nos Evangelhos, João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam a Jesus, a todos aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, quem crê no nome de Jesus aqui, diga aleluia. A Bíblia diz que deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu tenho identidade do céu. Você foi aí, você foi num órgão do governo e tirou uma cédula de identidade. Essa é terrena, mas a sua é do céu. Você tem uma identidade do céu. Além da terrena, você tem a terrena que diz: quem é você? Qual é o seu CPF? Tem um número de registro, mas existe uma outra identidade que está registrado no livro da vida, a identidade de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Diga: eu tenho uma identidade, mas é a vida de oração que vai manter essa identidade. Quando Daniel chegou na Babilônia, foi levado cativo como escravo, Daniel foi levado à corte do rei Nabucodonosor. A primeira coisa que tentaram fazer foi inculcar a cultura babilônica sobre Daniel, na sua mente. Lhe levaram para estudar a língua, a literatura, os costumes, a história, os princípios e os valores babilônicos. E também queriam que ele comesse das iguarias do rei. Você conhece essa história. E também propuseram para Daniel um treinamento de 3 anos na cultura babilônica, para depois ele servir ao rei. Fizeram isso com ele e com mais 3 amigos. Uma coisa que fizeram com Daniel foi mudar o seu nome. Tem alguém aqui com o nome de Daniel? Daniel, tem vários Daniéis, aleluia. Tem gente que tem filho com o nome Daniel. Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. Você pode não ter o nome de Daniel, mas Deus é o seu juiz também, amém? Daniel dizia: é Ele que me defende, Ele que responde às minhas causas, aleluia. Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. Diga comigo: Deus é o meu juiz. O nome de Daniel reforçava a identidade de Daniel, mas eles trocaram o nome de Daniel. Eles deram o nome de Beltesazar, que significa Bel protege a vida dele. Então Daniel chegou e disse: Deus é o meu juiz. Eles disseram: Bel é que protege a sua vida, não é Deus. Quem é Bel? Bel era um falso deus babilônico.
era o Deus preferido de Nabucodonosor. E não fizeram isso só com Daniel, fizeram com seus 3 amigos. Você pode olhar na história depois. Trocaram o nome de todos os 3 amigos. E cada nome era uma referência, era uma adoração a um falso deus babilônico. O que eles queriam fazer? Eles queriam mudar a identidade de Daniel, mudar o seu nome, mas Daniel continuou firme em Deus. Daniel sabia que a sua identidade não dependia do mundo exterior, de mudar o seu nome, de lhe colocar em uma outra cultura, mas era algo interior. Jesus era o Senhor, Deus era o seu Pai, ele tinha a confiança do Espírito Santo. Profeticamente, ele já sabia, acreditava na vinda do Messias de Deus, Jesus Cristo, que veio e que nós já recebemos, é o nosso Senhor. Hoje, o mundo exterior não mudava o interior, por causa da sua comunhão, da sua vida de oração. Dentro, por fora, eles diziam: Bel protege a sua vida. Por dentro, Daniel respondia: Deus continua sendo o meu juiz. Deus é o meu juiz. E o diabo não mudou. Ele continua com a mesma estratégia. Ele continua querendo mudar ele continua querendo mudar a identidade de muitos cristãos. Ele quer fazer isso. Hoje, por exemplo, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar com os pais. Nós temos que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos aprendem pela televisão, pela internet. Estão ensinando tanta coisa. O que é isso? É uma cultura de valores que estão tentando inculcar nas nossas crianças. Você não pode deixar seus filhos, as nossas crianças, elas não podem ficar expostos a tudo que a mídia, tudo que a televisão, a tudo que a internet coloca. Às vezes os pais, porque estão muito ocupados, querem distrair seus filhos, ligam a TV, entregam um tablet, um celular para a criança, mas não vê o que é que a criança está acessando. Isso é muito, muito sério. Sabe por quê? Daniel se manteve firme a partir dos 15 anos, porque seus pais lhe ensinaram desde pequeno que Deus era o juiz da vida dele. Lhe ensinaram a uma vida de oração, a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com Deus. Daniel não começou a orar depois que as coisas apertaram, ele foi escravo para a Babilônia. Daniel, desde criança, tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. Então, muito cuidado. Fechando parênteses, temos que investir nos nossos filhos. Não podemos deixar esse mundo inculcar na mente deles a cultura mundana sem Cristo. Não, nós temos que investir nos nossos filhos. A Bíblia diz que os seus filhos são como flechas nas mãos de um arqueiro. Você já parou a imaginar arco e flecha? Quem é pai e mãe aqui? Faz assim. Um exercício, puxa o arco aí. Agora solta. Aleluia. As flechas sempre vão onde o arqueiro não pode ir. As flechas sempre vencem o inimigo que o arqueiro não pode vencer. As flechas sempre alcançam o alvo que o arqueiro não consegue alcançar. As flechas sempre vão numa velocidade que o arqueiro não poderia ir. Você é o arqueiro, seus filhos são essas flechas. Agora tem um detalhe: quem é que lança longe a flecha? É o arqueiro, que estica o arco. Então vamos esticar o arco na vida dos nossos filhos e lançá-los bem longe, como Daniel foi lançado, levando eles a uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Quantos aqui querem fazer isso? Quantos pais querem fazer isso? Em nome de Jesus. Inclusive está chegando um encontro de adolescente. Pai e mãe, pega seu filho, leva ele nesse encontro de adolescente, lança ele bem longe, amém? Os adolescentes dizem glória a Deus. Essa turma está pegando fogo para Jesus, aleluia. A Bíblia mostra o coração de Daniel. A Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 1 versículo 8 que Daniel resolveu, eu gosto dessa palavra, o texto diz firmemente, diga comigo, firmemente. Decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então queriam que ele comesse daquelas finas iguarias, e Daniel disse: não, eu não vou comer. E a Bíblia diz que foi firme. Por quê? Porque Daniel sabia que quem não obedecia os decretos, as ordens, a vontade de Nabucodonosor,
morria. A desobediência era punida com a morte. Mas ele pediu ao chefe dos eunucos para fazer um teste de 10 dias com eles, e aí eles não comerem, não se contaminarem com essa comida consagrada a falsos deuses. A Bíblia diz no versículo 15 que passados 10 dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da casa do rei. Aleluia, da mesa do rei. Deus é fiel. Quando você decide firmemente, Deus honra a sua vida em nome de Jesus. Você não precisa se submeter ao que estão lhe propondo, você não precisa se desviar dos caminhos de Deus para ser aceito. Essa é a luta de muitos jovens, de muitas pessoas. Eu sou rejeitado porque eu sou cristão. Eu preciso ser aceito. Você não precisa se afastar de Deus para ter um espaço, para assumir um cargo, para ganhar uma função. É Deus quem te protege, não é Bel quem te protege, não é o mundo que garante a sua promoção, é Deus que garante o seu sucesso, é o Senhor que garante que você vai ser bem sucedido. Você não precisa ceder à pressão, aos caprichos, aos princípios de um mundo sem Deus. Você tem que ser, eu tenho que ser firme. Decidiu firmemente não se contaminar. Diga, eu decido firmemente não me contaminar, amém? Diga, não é Bel que me protege, não é esse mundo sem Deus que me protege. Deus é o meu juiz, o grande eu sou é que garante todas as coisas da minha vida. Se você crê dessa forma, aplauda ao Senhor. É Deus que vai fazer você bem sucedido. Interessante que depois disso, olha o que diz o versículo 19: o rei conversou com eles, chamou Daniel e seus amigos e conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Aleluia! Ninguém foi encontrado comparável ao servo de Deus Daniel, porque Daniel tinha uma vida de oração. No versículo 20, a Bíblia diz que o rei resolveu testar Daniel, provar Daniel. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. 10 vezes mais. Faz assim com a sua mão: 10. Agora vira para o seu irmão que está do seu lado, diga: sobre você, 10 vezes mais. Deus vai mostrar 10 vezes mais sobre você. Aleluia! 10 vezes mais, 10 vezes mais. Se você for fiel a Deus, tiver um relacionamento com Deus e uma vida de oração, diga comigo: 10 vezes mais. Como isso é empolgante, aleluia! Você não precisa abrir mão da sua identidade para ser bem sucedido. Deus vai honrar você sempre. Deus vai honrar você sempre. Talvez você esteja sendo provado por Deus hoje. Uma irmã, há um tempo atrás, alguns meses atrás, me procurou aqui na igreja. Era época de declaração de imposto de renda, e o contador lhe mostrou que ela não vinha fazendo a declaração da forma correta nos anos anteriores. Ela ficou assustada com aquilo, achava que estava fazendo de forma, com o coração honesto, tudo certinho. E ela viu que para consertar isso, ela precisava investir uma grande soma de dinheiro. Eu me lembro na época, era muito dinheiro, gente, que ela precisava recolher para ser íntegra no imposto de renda. E os amigos que não tinham Cristo, o que é que diziam? Dá um jeitinho nisso, você não vai cair na malha fina. Todo mundo faz desse jeito, por que você não faz? Sabe qual foi a resposta dela? Eu não sou todo mundo, eu tenho uma identidade do céu. Eu não vou abrir mão da minha identidade. Ela me falou chorando: pastor, o senhor não sabe como vai ser difícil, mas eu vou pagar o preço. Eu vou investir esse absurdo de dinheiro para fazer a coisa certa. Ela me disse que nos dias seguintes choveram de clientes para ela. E é como nunca ela faturou tanto que aquele valor ficou insignificante diante da fidelidade de Deus da sua vida. Deus sempre honra você, e a sua comunhão com Deus é que mantém a sua identidade. Daniel também nos ensina que uma vida de oração revela os planos de Deus. Revela os planos de Deus. Isso foi constante na vida de Daniel. Na realidade, isso livrou o próprio Daniel
da morte. Vamos ver o texto? No capítulo 2, dá uma olhadinha só como é interessante isso. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Eu não sei se você tem crianças, se você tem filhos, mas você já teve aquela experiência, você está dormindo, você se assusta, acorda com as crianças pulando entre você e a sua esposa, no meio da cama, e você diz: o que foi, filho? Ele disse: não, eu tive um sonho ruim. Você já teve essa experiência? Eu me lembro, nossos filhos, quando eram pequenininhos, quando eles tinham um pesadelo, eles corriam e deitavam com a gente. E eles diziam: pai, ora por nós aceitando Jesus. Cada pesadelo era uma oração aceitando Jesus. Eu gostava disso, né? Não do pesadelo, mas que eles diziam: não é um pesadelo que vai roubar a minha identidade, é Cristo, o Senhor da minha vida. Ainda pequenos. Mas aqui, Nabucodonosor já era rei, homem de idade já um pouco avançada, e ele teve um sonho terrível, e ele ficou assustado, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso ele convocou, olha o texto, os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para que ele dissesse o que ele havia sonhado. O texto é longo, eu vou contar a história para você. O rei disse para esses homens, porque esses homens eram considerados sábios, eram os encantadores, eram os que tinham os poderes espirituais da época, eram os sacerdotes da época. E ele disse: se vocês identificarem que sonho é esse, se vocês interpretarem esse sonho, eu vou recompensar vocês. Eu vou dar muita riqueza, eu vou honrar vocês com presentes, eu vou dar altos cargos para vocês no meu governo, mas eu quero que vocês me digam. Eles ficaram indagando o rei sobre algumas coisas. O rei olhou para eles e disse: você está na Bíblia? E disse: vocês estão tentando me enrolar. O rei disse: olha, primeiro, eu não vou contar o sonho, vocês precisam falar qual foi o meu sonho, e depois vocês precisam interpretar o meu sonho. Se o rei contasse o sonho, era mais fácil dar um chute e dizer o que você achava. Só que o rei não era bobo. Ele disse: se você tem poder espiritual, você vai dizer e me contar o que eu sonhei. O rei disse: se você contar qual foi meu sonho, interpretar o meu sonho, vou promover você, vou dar muita honra e muitos presentes para você. Mas se vocês não me contarem, não me revelarem, eu vou cortar vocês em pedaços, diz a Bíblia. E eles disseram: não tem Deus na terra que consiga fazer o que você quer fazer. Então o rei deu a ordem: pode matar todos. Todos. Quando ele falou esse todos, isso alcançou quem? Daniel e seus amigos. Então Daniel foi até a guarda do rei e falou com o chefe da guarda do rei: por favor, me dê uma oportunidade, eu quero falar com o meu Deus. E o meu Deus vai contar o sonho e vai contar o significado para o rei. Que coragem! Sabe por quê? Ele não aceitou essa morte barata contra a sua vida, porque ele sabia qual era a sua identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que as Escrituras dizem que eu tenho, e eu posso aquilo que Deus diz pela sua palavra que eu posso. Daniel disse: eu posso. Mas olha o que Daniel fez. Versículo 17. Depois disso, a Bíblia diz que Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogasse a um Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Por isso que é bom nós estarmos orando junto com os irmãos, amém? Buscarmos ajuda com quem também tem vida de oração. No versículo 19, eles clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Deus deu uma visão para Daniel, foi a mesma visão do sonho, e Daniel louvou o Deus dos céus. Você pode louvar o Deus dos céus? Daniel louvou o Deus dos céus. Depois você pode ler Daniel capítulo 2, quando você chegar em casa. Faz dessa semana o seu devocional, todos os dias do livro de Daniel. E Daniel foi diante do rei, e chegou diante do rei, e não somente interpretou, mas Antônio Carlos, primeira coisa, ele foi e contou ao rei. Ele chegou diante do rei e disse: rei, você sonhou com isso, com isso, com isso e com isso.
E isto significa isto, isto referente a isso. E ele foi contando o significado do sonho para o rei. Gente, isso é milagroso. Por quê? Porque Deus revela seus planos para quem tem vida de oração. Isso não é privilégio só de Daniel naquela época, isso é privilégio de Deus para você hoje. A Bíblia diz que Deus não resolve fazer nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Diga: eu sou profeta de Deus para essa geração. Qual foi o resultado? Veja a reação do rei. A Bíblia diz que o rei caiu prostrado diante daquele que antes ele queria matar. Irmão, ele caiu prostrado diante de Daniel. Caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Aleluia! Meu Deus, olha o que ele fez. Ele designou Daniel como governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Ele disse: vão aprender sobre espiritualidade com Daniel. Então, confie em Deus sempre como Daniel confiou. Mas qual é a diferença com Daniel? É que Daniel é diferente do crente sorrisal. Crente Doril, tomou Doril? A dor sumiu. Aí fica tomando Doril todo dia? Não. Por quê? Toma um sorrisalzinho todo dia depois do almoço? Não. Por quê? Porque já passou. Tem crente que só corre para Deus quando a coisa aperta. E é muito diferente. Essa pessoa não consegue vencer, por quê? Porque ela não tem a fé fortalecida que se adquire através de uma vida de oração diária com Deus. Daniel não se desesperou, ele impôs a sua identidade e Deus fez o milagre e Deus lhe promoveu. Foi uma vida. Então, querido, por isso que nós temos realmente que reforçar esse pilar na nossa vida, uma vida de oração. Sobre este pilar virá uma vida abundante. A oração vai lhe levar para a vida abundante. Não existe vida abundante sem revelação dos planos de Deus. Não corra só quando se sente atribulado. Corra para Jesus, corra para o Espírito Santo todos os dias. Não vai faltar direção para você. Deus vai revelar seus planos e a sua mais perfeita vontade sempre. Sempre. Diga comigo: obrigado, Jesus. Daniel nos ensina que a sua vida de oração faz vencer as tribulações. Diga: eu vou vencer todas as tribulações. Mas fala com fé. Diga: eu vou vencer todas as tribulações com uma vida de oração. Você sabe o que o rei fez? O rei colocou Daniel como um dos principais administradores do seu reino na época. Sabe qual era o organograma do rei? Era o rei e abaixo do rei 3 administradores, e colocou mais de 120 pessoas sobre a governança de Daniel. Desses 3 homens principais do rei, a Bíblia diz, ela é muito clara, que Daniel se destacou como o melhor. Agora, isso causou inveja. Os outros 2 ficaram invejosos. Toda a turma que era governada por ele tinha muita inveja, porque o rei elogiava Daniel, o rei privilegiava Daniel. Quem estava abaixo ficou com muita raiva, com muita inveja. Então começaram a procurar falhas em Daniel. Foram olhar a declaração de imposto de renda de Daniel, perfeito. Vasculharam o Facebook, o Instagram do Daniel, não acharam nada de errado. Procuraram ver as pessoas que conviviam com ele, não havia ninguém chateado, ninguém decepcionado com ele. Ele pagava as contas direitinho. O que fazer contra um homem desse? Diziam: ele é santinho demais. Então pensaram: vamos mexer com a sua fé? E aí armaram uma cilada contra Daniel. Foram até o rei
e marcaram uma audiência. Gente, 120 pessoas numa audiência com o rei. E chegaram até o rei e disseram: ó grande rei, você merece muita honra. Nós honramos muito você. Cheio de adulação, bajulação para cima do rei. E o rei caiu nessa. E falaram: rei, vamos descer um decreto que durante os próximos 30 dias ninguém adore a nenhum outro Deus ou nenhum outro homem, a não ser a você, porque você é o nosso rei. Culto a nenhum outro Deus, só a você, durante os próximos dias. E se alguém for pego não adorando você, mas adorando outro Deus, essa pessoa deve ser lançada na cova dos leões. Daniel sabia qual era a sua identidade. Daniel tinha uma vida de oração desde criança, e ele não se deixou intimidar. Veja Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Você sabe qual era o costume de um judeu na época? Ele orava todo dia em 3 horários: 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Ele aprendeu isso desde criança, e ainda quando velho, 3 vezes por dia, mesmo sabendo desse decreto, dessa sentença de morte que era para ele, ele não deixou de orar. A Bíblia diz que ele ia orar na janela, de frente para Jerusalém. Meu Deus! E aí o que é que seus inimigos disseram? Pegamos Daniel. Foram lá, tiraram uma foto, colocaram no Instagram, no Facebook, impulsionaram a publicação, e virou um escândalo. E correram até o rei e disseram: olha aí o Daniel, o senhor já viu? Já deu uma curtida? Ele não te adora, é um rebelde, se rebelou contra o Senhor. E aí o rei tentou: não, vou já cancelar. Eles fizeram a coisa de tal forma que o rei não poderia cancelar o decreto. Você lê a história e você vê a armação. E o rei ficou preocupado, mas o rei tinha que fazer a lei cumprir. Então o rei, porque ele amava Daniel, permitiu que Daniel fosse lançado à cova dos leões. Mas você conhece a história. Você sabe que um anjo foi lá, chegou até os leões e disse: vamos limpar o ambiente, porque vai chegar meu servo, ele vai dormir aqui hoje à noite. E depois ele disse: e tem mais, todo mundo de jejum. Colocou os bichinhos tudo para jejuar. De manhã, a Bíblia diz que o rei acordou desesperado, preocupado com Daniel. Então o rei correu e foi até a cova dos leões. Quando amanheceu, capítulo 6, versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo, o rei gritou: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Perguntou o rei. E Daniel gritou lá da cova, deitado em cima dos bichanos: o meu Deus enviou o seu anjo, que colocou os leões jejuando, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no Senhor seu Deus. Aleluia! E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, os despedaçaram todos os seus ossos. Diga comigo: meu Deus. Irmãos, vale a pena viver com o Senhor. Vale a pena viver com o Senhor. Eu não sei se seus inimigos, eu não sei se você tem inimigos, ou se algumas inimizades têm se levantado na sua vida, algumas coisas têm sido armadas contra você. Eu não sei se problemas, situações do seu trabalho, eu não sei se doenças, enfermidades, eu não sei se algum vizinho, eu não sei. Eu só sei que se esses leões tentarem atacar você, olhe para o Senhor, confie no Senhor. O seu anjo será enviado e vai trazer defesa para você. Confie em Deus. Mas isso a gente não adquire orando de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, orando quando a coisa aperta. Isso se cultiva todo dia na presença
do Senhor. Todo dia na presença do Senhor. E sabe o que o rei fez? O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações. É como se ele chamasse Donald Trump, chamasse presidente da Rússia, o grande da China, do Japão e o do Brasil também, e eles assinassem juntos. É como se as grandes nações fizessem um só manifesto. O rei fez isso aos homens de todas as nações da época, povos e línguas de toda a terra. O rei estabeleceu o decreto: paz e prosperidades. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Diga aleluia. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Diga: esse é o meu Deus. Aleluia. Isso é empolgante, irmão. Isso é empolgante, irmão. Esse é o seu Deus. É esse que está com você todos os dias. É esse que chega com você no seu emprego, quando você vai trabalhar, na sua faculdade, quando você vai estudar. É esse que volta para casa depois do culto com você. Não dormita, o guarda de Israel. É o seu Deus, o grande eu sou. Aleluia. Daniel não servia a outro Deus, ele serve o mesmo Deus que nós servimos hoje. E esse privilégio não era só de Daniel, esse privilégio é seu hoje. Aleluia. Isso é glorioso demais. Versículo 29: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário de Ciro, o persa. Daniel prosperou. Aleluia. 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 Por último, a sua vida de oração é o caminho do céu para a sua realização aqui na terra. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão. Não, mas olha para ele, não fica olhando de canto não. Olha para o seu irmão, diga para ele: irmão. Diga assim para ele: a sua vida de oração, aponta o dedinho, é o caminho do céu. Agora para ele: para a sua realização aqui na terra. Você quer ser realizado aqui na terra? Existe um caminho no céu para você ser realizado aqui na terra, e esse caminho se chama vida de oração. A Bíblia diz que Daniel era um homem muito amado de Deus. Eu acho isso tão maravilhoso. A Bíblia diz que Daniel era um homem muito amado de Deus. Isso aparece pelo menos 3 vezes nas Escrituras, aqui no livro de Daniel. E a vida de Daniel foi marcada pelo favor de Deus na sua vida. Deus sempre enviava seus anjos para servirem a Daniel. No capítulo 10, Daniel estava orando, clamando pela libertação do seu povo, pois Deus revelaram os seus planos. Deus falou: olha, existe uma data para isso acabar. Era um ambiente de muita guerra espiritual, e Daniel orou a Deus, e Deus enviou um anjo até Daniel, em resposta à sua oração. E o anjo disse: Daniel, primeira coisa que o anjo disse: você é muito amado. O anjo chegou com Daniel e disse: você é queridinho do papai. Esse sim é o filhinho de papai, viu, irmão? O anjo disse: você é muito amado. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Levante-se, porque eu fui enviado a você. Isso é muito poderoso, irmãos. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, falou Daniel, tremendo, estava diante de um anjo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta. Eu vim para responder. Então Deus revelou seus planos para Daniel. Deus revelou seu amor para Daniel. Deus revelou o futuro a Daniel. Deus ouviu suas orações.
e usou Daniel e a sua vida de oração para perdoar o seu povo e para sarar Israel. E Daniel, a Bíblia diz, Daniel foi bem sucedido em tudo. Daniel teve sucesso em tudo. Daniel prosperou em tudo, em tudo. Qual era o segredo de Daniel? A sua vida de oração. Segredo de Daniel, sua vida de oração. Ele começou na infância, e agora Daniel tinha 80 anos de idade. Feliz em tudo, próspero em tudo, sucesso em tudo, porque desde pequeno cultivou uma vida de oração, de comunhão com o Pai. Ele continuava a orar intensamente. Daniel fazia parte da lista dos amigos mais íntimos de Deus. O Espírito Santo está falando para você, tem lugar para você nessa lista. Você faz parte dessa lista. Deus quer você na lista dos seus amigos mais íntimos. Existem amigos, mas existem amigos mais íntimos. Daniel era dos mais íntimos de Deus. Sabia os planos de Deus, vencia todas as tribulações e tinha uma identidade. E esse privilégio, o que o Espírito Santo pediu para falar para você essa noite, se você esquecer de tudo que eu falei, lembre-se do que o Espírito Santo pediu para falar para você hoje à noite. É que esse privilégio, ele não pertence só a Daniel. Esse privilégio também é seu. Esse privilégio é seu. Não é porque Daniel foi um grande homem de Deus que ele alcançou esses resultados da sua vida. Isso aqui é para todos nós. Nós só precisamos decidir firmemente, como Daniel decidiu, buscar a Deus e cultivar uma vida não religiosa, mas uma vida de oração e uma vida de comunhão. Edifique esse pilar na sua vida. Quantos querem isso para a sua vida?